dois, três, tá? Olá! Hoje eu deve ter dado uns 10 minutos de vídeo já. Tá gravando? Tá. Agora tá bom. Olá, criançada! Nós estamos aqui no canal Criança Segundo o Coração de Deus. E pra quem não me conhece, eu me chamo Bruna, prazer conhecer você, tá? Hoje, gente, como você viu aí na capa do vídeo, o que é o lugar santíssimo. Você sabe o que é o lugar santíssimo? Se você não sabe, eu vou te contar hoje. É uma coisa muito legal. E que talvez alguns que seguem a Deus não sabem. Então eu vou contar pra você e saber que você é o lugar santíssimo. Como assim? Vamos descobrir junto? Vem comigo. Gente, eu vou estar olhando aqui pra minha revistinha, porque eu fiz alguns tópicos aqui que eu achei interessante pra não esquecer de nada pra você ir de casa, tá bom? Tomar meu suquinho aqui. Se fingir de chique, mas a gente não é nada, né, miserável? Então... Ô, produção, para de ir, produção. Então vamos começar logo esse vídeo. Vou botar Vamos uma... começar logo. A produção tá arrumando a câmera aí, a gente já vai começar. O nosso título de hoje é o lugar santíssimo. Esse é o tema que nós vamos abordar aqui. Então, crianças, tudo começou lá com Moisés. Vocês já ouviram a história de Moisés, tá? Eu vou deixar no final do vídeo ali, ou no final do vídeo, ali a história de Moisés, se você quiser ver, que nós temos aqui no canal, vai procurar lá. Então, Deus fala com Moisés para ele criar o templo. O templo era como se fosse a igreja nos dias de hoje, tá? Então ele foi criar o templo. Moisés foi direcionado por Deus, recebeu as medidas, recebeu tudo para fazer o templo. E neste templo tinha uma cortina. Agora eu vou ler para vocês o que essa cortina tinha, tá bom? Era um véu. Esse véu, ele era uma cortina feita de linho fino, branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. O propósito desse véu era separar o lugar santíssimo do lugar santo. Então, tinha um lugar santo que era um pouquinho mais à frente, e o lugar santíssimo era onde ficava a Arca da Aliança. Ficava mais ou menos aqui no fundo. Então, nesse lugar santíssimo apenas entravam sacerdotes no tempo expiatório. Tinha um templo lá que era chamado expiação, era só nesse templo que os sacerdotes poderiam entrar lá dentro. Não poderia entrar outro tipo de pessoa, era apenas o sacerdote. Era um só, né, mãe? Era só um sacerdote. A produção concorda ali. Então, ali os sacerdotes entravam para fazer o quê? Para levar os pedidos do povo, para pedir que Deus venha ter misericórdia, que Deus fosse com eles, levar a oração das pessoas. Então, o sacerdote era mais ou menos a voz do povo para as pessoas. Então, antigamente, não tinha dessas de chegar no templo e falar: Deus, me perdoa, Deus venha me abençoar, porque eles não tinham essa comunhão direta com Deus. Era através de sacerdotes. Entendeu isso, hein? Então tá bom, agora a gente vai continuar. Então, os sacerdotes levavam tudo no templo para Deus. E daí quem vem na terra depois disso? Jesus! Jesus vem na terra para fazer o quê? Ele veio como cordeiro para perdoar o meu e o seu pecado, porque nós somos pecadores, já nascemos do pecado lá desde Adão e Eva. Então ele veio para remir essa população, essa geração, para não precisar mais matar cordeiro, porque até então eles tinham que sacrificar cordeiro para que Deus perdoasse o pecado deles. Assim, Jesus veio cordeiro para ser sacrificado por todos nós. E quando Jesus veio, sabe aquele véu que separava o lugar santíssimo do povo? Se rasgou de cima para baixo. Quando ele se rasgou, representou assim, ó, as portas do lugar santíssimo se abriram para quem quiser chegar à presença de Deus. Então, nos dias de hoje, a porta do lugar santíssimo está assim, ó, aberta, gigantesca para você entrar. Só você entrar e falar com Deus. Não precisa de sacerdotes, não precisa de ninguém para falar por ti. Tu pode chegar e falar com Deus. E agora, aonde que é o lugar santíssimo? O lugar santíssimo muitas das vezes pode ser dentro da igreja, mas o principal é você que é o lugar santíssimo, porque o templo de Deus é a nossa vida, é o nosso coração, é o templo de Deus. Mas aqui na igreja a gente recebe fortalecimento. Aqui na igreja é um simbolismo dali, a gente vai receber forças, porque muitas vezes se você vai na tua casa, tenta se comunicar com Deus, às vezes é difícil, porque sempre vem um atrapalhozinho, né, mãe? Sempre vem, tipo, alguém pra fazer uma visita e você tá lá, quer tirar um momento com Deus e não dá, porque o inimigo vai te fazer de tudo pra te não ter esse tempinho com Deus. Então aqui na igreja você tem esse tempo reservado pra falar com Deus. E
Daí, no lugar santíssimo, que é as nossas vidas, nosso templo, nós temos que ter alguns critérios para chegar no lugar santíssimo. Aonde que é? É a presença de Deus. Então, nós somos o templo, mas no templo precisa estar a Arca da Aliança, que é a presença de Deus. E para a presença de Deus estar nas nossas vidas, a gente tem que estar contramão a este mundo. Como a gente está contramão? A gente não pode praticar a mesma coisa que as pessoas no mundo praticam. A gente não pode ficar em pecado como as pessoas no mundo ficam, porque Deus, ele não habita no meio do pecado. Deus, ele não habita nas rodas dos escarnecedores. Deus não habita nas amizades ruins. Deus não habita no meio de briga, não habita no meio de bebedice, não habita no meio de nada dessas coisas do pecado. Porque Deus é Deus, pecado é pecado. Totalmente coisas diferentes de lados opostos. Então, você tem que escolher o bem ou o mal, o certo ou o errado. Então, você tem que ter essa ética aí para escolher o que você quer seguir. Porque não tem meio termo, não tem que ficar em cima do muro, como muitas pessoas dizem ficar. Não tem, ou tu tá no certo ou tu tá no errado. Existe apenas dois caminhos, um que leva ao céu e outro que leva ao inferno. Então, é isso aí, né? Então, o lugar santíssimo é aonde tá a presença de Deus. Então, se Deus tá na tua vida, você é uma pessoa que renuncia ao pecado, você não está na roda dos escarnecedores. Para você ter a presença de Deus, você precisa orar. É a mesma coisa, agora eu vou te fazer um exemplo. Se você não pegou, você pega agora, tá bom? Você tem um amigo. E se você conversa bastante com esse amigo, vocês vão dialogar bastante e vão se conhecer um ao outro. É assim com Deus. Quanto mais você conversa e quer orar, quanto mais você ora, você vai absorvendo mais informações sobre Ele. Você vai ficando com um relacionamento com Deus mais forte, uma amizade mais unida. Só que conforme tu vai parando de falar com Deus, você vai se distanciando do lugar santíssimo. Você vai saindo da presença de Deus. E isso, o inimigo, ele quer que isso aconteça. O inimigo, sabe uma coisa que ele não vai conseguir tirar de ninguém? É a gente orar. E o inimigo nunca vai poder tirar de você, o momento de você falar com Deus. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai evitar isso acontecer. Como ele vai evitar? Distrações de amizade, distrações de internet, distrações do que mais, mãe, me diz aí. Distrações de várias coisas no teu dia para te não tirar o momento de orar. Então, cuide. Cuide se você tá no lugar santíssimo. E se você não tá, corre para a presença de Deus, porque ainda é tempo. Porque muitas pessoas dizem, é sorte daquela pessoa tá bem na vida, é sorte daquela pessoa ter tudo aquilo. Não é sorte nada, foi Deus que deu para ela, porque ela estava no lugar santíssimo obedecendo a voz de Deus e Deus honrou. O lugar santíssimo muitas das vezes é no nosso quarto, sabe como? Lá em Mateus 6:6 diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar com ele, porque no anonimato ele vai te honrar, porque lá é só tu e Deus e mais ninguém. É isso aí, um beijão, um abraço. Se você que me quiser seguir no Instagram, meu nome é Bruna de Medeiros dos Santos. E agora corre lá para assistir esses vídeos que vão estar aparecendo aí na tela pra você, tá bom? Um beijão, fique com Deus e tchau, tchau. Pode ir, produção.